Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém. Bom dia, minha filha de fé, a Lúcia Sena, ali em Maranguape. Pastora Cristina Pinheira, pastora Cici, aqui em Curitiba. A Vilque Natália, minha esposa, minha filha, meu amigo pastor Ivan Matos, em Fortaleza. Meu filhão Vigílio, ali em Maranguape, a Rita de Cássia. A Terezinha Luca e a Terezinha Silva, aqui de Curitiba, a Luciene Costa também de Fortaleza, meu pastor Rodrigo Correia ali de São Paulo, Wesley, irmão na fé. Olha, gente, bom dia mesmo, graças a Deus que nos dá a vitória. A Maria Vaz, que nos acompanha há mais de 3 anos. Olha, louvado seja Deus por sua vida. Pega a sua caneca com água, porque no final nós vamos fazer um ato de fé. Amém? Queridos, hoje a nossa meditação é no livro de 1 Crônicas, capítulo 2. É um capítulo que continua nos falando da genealogia. Nós começamos no capítulo 1, que vem a lista da genealogia. Nós falamos da importância da genealogia. E aqui no capítulo 2, continua a lista, certo, queridos? Vem os filhos de Israel, os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó que deram origem às 12 tribos de Israel, os descendentes de Judá. Eu vou destacar aqui o versículo 4 que fala: porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. O Judá, queridos, a Tamar, veja bem, ela teve que lutar para ter filhos, porque naquele tempo casava com filho. Se ele morresse e não desse filhos, a mulher não tivesse filhos, ela casava com o irmão do cidadão. Se esse não desse, ela tinha que casar com outro. E foi o que aconteceu com a Tamar. E no final, ela casou com 3, os 3 morreram, não deram filhos, e ela acabou se envolvendo com o próprio Judá e teve um filho esses filhos com o próprio Judá. Então vamos lá. À medida que as genealogias elas vão se formando ao longo das Escrituras, as pessoas que serão usadas para cumprir o propósito de Deus de trazer o seu filho ao mundo vão surgindo. Então, por que é importante a genealogia? Você crê em Jesus? Você ama Jesus? Você adora Jesus? Você quer que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Ele tem uma história também. Assim como você tem uma história, uma genealogia, o Senhor Jesus ele também tem. E é importante você saber a genealogia de Jesus, quem fez parte. E a Tamar, olha só, então, na medida que vai ocorrendo as genealogias, você vai conhecendo de onde Jesus, o Senhor e Salvador, veio. Então, olha só, embora Judá não fosse o primogênito de Jacó, foi da linhagem dele que veio o Senhor Jesus. Eram 12 tribos. Jesus, ele é da tribo de Judá. Por isso que se fala o leão da tribo de Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Então, veja bem, o nosso Deus, queridos, não escolheu Judá porque ele era perfeito ou porque tinha uma família exemplar. Ao contrário disso, os filhos dele, certo? O e o Onã, foram mortos por juízo de Deus, no versículo 3, porque eles foram maus. O Onã, por exemplo, no momento do coito, ele, para não gerar filho, que seria como se fosse do irmão dele, ele expelia o sêmen para fora, para você ter uma ideia. Isso foi mal aos olhos do Senhor e tiveram juízo divino.
foram mortos. A escolha de Judá se deu pela perfeita vontade do Senhor. Então, veja bem, a descendência dele, do Senhor Jesus, veio por meio então, de um contato sexual com Tamar, a sua nora. Lá em Gênesis capítulo 38, versículo 8 a 30, é quando mostra a história que o Judá, sem saber, acabou deitando com a sua própria nora e gerando filhos. Olha só, a fé de Tamar em lutar para suscitar a memória de seu marido falecido, o a colocou na família terrena do Messias. Ou seja, a Tamar, ela lutou, porque ela sabia que era direito dela ter um filho, já que ela foi casada ali. Então, o seu esposo não teve filho, morreu. O Onã expelia o sêmen fora, não quis ter, foi covarde. Então ela mesma armou, vamos dizer assim, uma arapuca, uma cilada, passou-se por prostituta para deitar com o próprio sogro. Então você está vendo aí como é que é a história? Você vê erros da família, você vê questões de caráter, você vê questões de personalidade, você vê que não era, então, vamos dizer assim, uma família pura, mas foi essa família que Deus escolheu. Esse fato dela lutar para suscitar o descendente de seu primeiro marido, que morreu, acabou a colocando na genealogia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala de outras mulheres que também tiveram esse privilégio. Olha, a Raabe, por exemplo, era uma prostituta, lá em Juízes 2:1. A Ruth, ela era uma moabita, ou seja, ela não era uma serva de Deus, ela era uma moabita que perseguiu o povo de Deus. Mas Deus também deu ela a oportunidade de fazer parte da genealogia do Senhor Jesus. Então, pastor, isso nos ensina o quê? Isso nos ensina, amados, que não importa quem você é, quem você foi, o que você fez, o que importa é que você se arrependa dos seus pecados, se converta, nasça de novo, e com isso você vai receber uma nova vida em Cristo Jesus. Hoje nós estamos comemorando quando Jesus morreu na cruz. Por que ele morreu? Para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu a vida dele. Então não importa quem você é, quem você foi, o que você já fez, o que importa é que você se converta, se volte para o Senhor, nasça de novo e receba de Deus uma nova vida em Cristo Jesus. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, nós vemos aqui um pouco da genealogia do Senhor Jesus. Pessoas erradas, pessoas pecadoras, pessoas com problema na família, pessoas com problema de caráter, de personalidade, mas que lutaram por aquilo que criam, por aquilo que queriam. E o Senhor fez destas pessoas os descendentes do Senhor Jesus aqui na terra, os descendentes do Messias, o nosso Senhor e nosso Salvador. Meu Deus, para que o Salvador viesse, o Senhor usou pessoas que seriam incorretas, que seriam injustas, que seriam infiéis, mas o Senhor as trouxe para nos ensinar que o Senhor nos ama e que o importa é que venhamos crer no sacrifício de Cristo ali na cruz, venhamos nascer de novo e ter uma nova vida em Cristo Jesus. O teu sangue nos lava, nos limpa, nos purifica de todo pecado. Amém? Creia nisso. Esse é o sacrifício de Jesus ali no Calvário. Amém? Nós teremos culto hoje, sábado e domingo. Hoje, sexta-feira e sábado às 19h30 e domingo às 8 da manhã e às 18 horas. Venha comemorar conosco
a crucificação e ressurreição do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus seja com todos vós hoje e sempre. Amém? E não se esqueça, não importa quem você é, quem você foi, o que você fez. Volte-se para Deus e Ele se voltará para ti e tu terás uma vida nova em Cristo Jesus.